Graça e paz. Povo metodista, povo do coração aquecido, mais uma manhã para a glória de Deus, onde conversaremos, onde aprenderemos, onde cresceremos no tema discipulado, na perspectiva da nova aliança. E hoje nós temos um convidado especial, como já anunciado nas nossas redes sociais, o nosso querido amigo, pastor Pedro Estrela. Ele estará conosco aqui, já com a gente, para compartilhar desse tema e dessa experiência que ele tem com o discipulado. E, em específico, agora nós vamos abordar a questão da nova aliança. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer esse investimento do seu tempo conosco nessa manhã. E antes de chamar o pastor Pedro, eu queria ter um tempo de oração também junto com você pela vida do nosso bispo, que acabou de passar por uma cirurgia e que, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. Ele já está na sua casa. E eu queria ter esse tempo de oração com você pela vida do nosso bispo, para que Deus conceda a ele uma recuperação favorável. Então, rapidamente, antes de chamar o pastor Pedro, eu quero fazer essa oração pelo nosso bispo e pelo início dessa nossa live. E, na sequência, eu já quero chamar nosso querido amigo pastor Pedro. Amém? Então, você que está conosco aí, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos brevemente e que orasse junto comigo pela vida do nosso líder e por esse tempo de crescimento, de avanço regional do discipulado. Amém? Oremos. Eterno Deus, eterno Abba, nós agradecemos ao Senhor por mais uma manhã favorável, por mais uma manhã que o Senhor, ó Pai, vai nos inspirar, vai nos motivar, vai nos capacitar, Senhor, vai nos edificar e nos aprimorar para a obra do Teu reino, Senhor, na terceira região, através, ó Pai, do discipulado, ó Pai, através da nova aliança que temos firmada, ó Pai, com o Senhor, em Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, também queremos interceder pela recuperação do nosso líder, nosso Bispo Pérez, amado e querido líder, Bispo Pérez, que o Senhor dê a ele, Pai, uma recuperação favorável, dê a ele um pós-cirúrgico, Senhor, debaixo da Tua graça, do Teu poder, da manifestação, ó Pai, ó Deus, da Tua cura. E que o Senhor, Pai, possa continuamente, ó Pai, abençoar a vida do Teu servo para a honra e glória do Teu nome. Se conosco nesse tempo de crescimento e de avanço. Usa a vida do pastor Pedro para que ele possa, Senhor, de uma forma assertiva, Senhor, como uma flecha que acerta o alvo, ministrar ao nosso coração, nos impactar com a sua vida, que já habita a vida dele. Então, usa ele como instrumento da tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, eu quero convidar agora aqui conosco o pastor Pedro, nosso amigo. Seja bem-vindo, pastor Pedro. Eu quero, primeiramente, agradecer você ter aceitado esse convite. Quero agradecer pela vida de Deus, pela medida que Deus tem derramado sobre a sua vida, pelo encargo que Deus tem te dado nessa área do discipulado. E, pastor Pedro, eu queria pedir para que você, inicialmente, já falasse um pouquinho quem é o pastor Pedro e compartilhasse um pouquinho dessa experiência sua com o discipulado. O pastor Pedro, ele tem um curso chamado CIA do Discípulo, que ele trabalha também a capacitação da igreja, a edificação da igreja. Eu gostaria, pastor, que você fizesse uma breve apresentação para aqueles que já estão nos ouvindo e não nos conhecem, aqueles que vão nos ouvir também não conhecem o seu trabalho, quem é o pastor Pedro, né? O pastor Pedro, ele é de Minas Gerais. Eu gostaria de pedir que você fizesse essa breve apresentação e contasse um pouquinho desse testemunho que você tem tão rico, daquilo que Deus tem feito aí, através da igreja de Venda Nova, da Pampulha e do discipulado. Amém, pastor? A palavra está contigo, fique à vontade, seja bem-vindo, que Deus possa te usar poderosamente. E como nós temos feito após a palavra do pastor Pedro, abriremos por um time de perguntas e respostas. Amém. Bom dia, Israel, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando aqui nessa manhã. Fiquei muito feliz aí com o convite, me senti muito honrado e para mim é uma alegria poder servi-los aqui mais uma vez. Estivemos juntos aí na última conferência regional de discipulado, né, ano passado, e foi ano passado, não foi? Isso, não, esse ano, em fevereiro. Foi em fevereiro. Esse ano, em fevereiro, isso, dia 15 de fevereiro.
Com essa pandemia, estou um pouquinho perdido no tempo, mas Acontece. foi muito bom estar com vocês. Então, Israel, eu sou, na verdade, carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro, mas estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde o ano de 2007. Então, já são alguns anos que estou morando aqui, sou um Já virou minerólogo, né? mineiro. Uma mistura aí. E há 10 anos pastoreando a mesma igreja local, desde 2009, a Igreja Metodista em Venda Nova, que é um bairro de Belo Horizonte, bem populoso aqui, mais ou menos 300 mil habitantes, é um grande bairro que tem vários bairros dentro dele, é praticamente uma região. E é uma igreja histórica, né? Tem mais de 70 anos, e desde então, desde 2009, eu tenho pastoreado essa igreja e tem sido uma experiência assim maravilhosa, de muito favor de Deus, né? De transicionar a igreja local na perspectiva do discipulado, e desde então a gente tem colhido muitos frutos para a glória de Deus. Amém. Amém, pastorzão. O pastorzão, pastor Pedro, ele tem feito um trabalho bem bacana também com as células, né, com os retiros espirituais, e também escreveu aí vários livros também para edificação da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. Pastor, então, sem perca de tempo, nosso tema hoje é discipulado na perspectiva da nova aliança. Embora a nova aliança seja um fato e uma realidade consumada há mais de 2000 anos, muitas vezes a gente fica preso a conceitos e preceitos da antiga aliança. E às vezes até discipulamos nessa perspectiva da antiga aliança, né? Essa perspectiva mais judaizante, essa perspectiva. E não, muitas vezes nos esquecemos do texto de Hebreus que fala que a antiga aliança, com a consumação da nova através de Cristo e da cruz, ficou caduca, né? Hebreus vai dizer isso lá no capítulo 8. E nós queríamos ouvir aí como é que fica essa questão do discipulado, focado nessa questão da nova aliança. Eu, durante muito tempo também, como pastor, pastoreei a igreja nessa perspectiva do discipulado, mais focado na antiga aliança, das bênçãos e tudo mais, né? E nós sabemos agora que a nova aliança, inclusive o pastor Pedro tem esse livro, quero apresentar aqui para vocês, né? Firmados na nova aliança, né? É um livro muito bacana que trabalha aí essas características dessa nova aliança. Quero recomendar para vocês. O pastor Pedro tem a venda dele também online, em e-book. É um livro que mudou a minha perspectiva de como lidar com as coisas do reino, inclusive com o discipulado, né? Porque a gente precisa entender a nova aliança para poder discipular as pessoas dentro dessa nova perspectiva. Essas novas promessas, Hebreus vai dizer que são promessas superiores às antigas, né? Então, pastor, sem perca de tempo, sem delongas, queria pedir aqui até para o Vini já deixar você na tela principal, para que você aborde conosco as características da nova aliança e como a nova aliança pode contribuir no discipulado, né, nessa perspectiva aí da consumação de Cristo, de todas as coisas. Amém, pastor? A palavra Amém, está Israel. contigo. Maravilha. Fica à vontade para me interromper, se quiser interagir, comentar, conversar, perguntar, enfim. É interessante esse tema, né? Porque o discipulado, e a gente, quando olha para o movimento do discipulado na igreja brasileira, a gente percebe que acabou herdando algumas marcas, algumas características, como você mencionou, algumas ênfases judaizantes e até mais legalistas, né? Mas, enfim, nós temos uma visão, vamos dizer assim, um valor na nossa igreja local, que a gente tem trabalhado ao longo desses 10 anos, que é edificar uma igreja de discípulos. Porque o discipulado é mais do que um programa, como nós já estamos cansados de saber. A Igreja Metodista tem enfatizado isso já há alguns anos. O discipulado é um estilo de vida, é vida na vida. É mais do que um programa, é mais do que um ministério, é de fato um relacionamento.
E é interessante que, quando nós olhamos para a vida de Jesus e para o ministério de Jesus, eu percebo que Jesus ele desenvolve 3 tipos de relacionamentos ao longo do seu ministério. E esses 3 tipos de relacionamentos, ou essas 3 tipos de pessoas, também podem ser encontradas hoje na vida da igreja. Então, eu costumo caracterizá-los como a multidão, os seguidores ocasionais e os discípulos. Ou seja, toda igreja tem os visitantes, que podemos chamá-los de multidão, os participantes, que vamos chamá-los de seguidores ocasionais, mas esses 2 níveis de relacionamento estão em contrastes com a vida de um discípulo. Então, o primeiro nível de relacionamento que Jesus desenvolveu foi o relacionamento com a multidão. Lá no capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos lembrar, lá no verso 2, que o texto diz, o relato bíblico, que seguia numerosa multidão porque tinham visto os sinais que Jesus operava. Ele curava enfermos. Então, sem dúvidas, o ministério de Jesus foi um ministério marcado por multidões. Foi um ministério de multidões. Mas o interessante é que ele nunca as priorizou. Por quê? Porque o nível de resposta e de compromisso da multidão é pequeno, é inseguro, é desconhecido. O nível de impacto e transformação da palavra sobre esse grupo da multidão é pequeno também. Então, Jesus ele sempre deu prioridade aos vínculos profundos que ele havia construído com os seus discípulos. Então, geralmente, a multidão o seguia por causa dos sinais, das curas que ele fazia, dos milagres que ele operava, dos pães e peixes que ele multiplicava, e Jesus sabia disso. Ele sabia que aquele povo estava ali somente para receber e nada poderia ser cobrado deles. Jesus, ele também nunca os negou de atendê-los. Pelo contrário, o seu coração se enchia de compaixão quando ele olhava para aquela multidão de homens e mulheres. Mas há muitas razões que levam as pessoas a permanecerem nesse grupo de multidão e a não aceitarem desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Jesus. Às vezes, é uma decepção com a estrutura da igreja, ou com uma instituição, ou com alguma liderança na vida da igreja. Às vezes, a falta de revelação do melhor de Deus. Enfim, algumas práticas que, às vezes, as pessoas não querem deixar, abandonar e deixar de praticar, ou por participarem de obras, de ministérios, de igrejas que não estão desfrutando de um mover de Deus e estão contentes e satisfeitas com aquele nível que tem experimentado em Deus, da sua presença, de revelação da sua palavra. Enfim, há muitas razões que levam as pessoas a permanecerem nesse grupo da multidão. Mas há um segundo nível de relacionamento que Jesus teve com algumas pessoas que o procuraram para serem aconselhadas por ele. Eu poderia dar alguns exemplos aqui, como o próprio Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele não era propriamente da multidão, tinha um relacionamento mais próximo com Jesus do que a multidão, mas também não tinha aquele vínculo com Jesus, aquele vínculo de discipulado. E o fato de Nicodemos procurar Jesus à noite revela que ele tinha uma certa vergonha da sua fé, estava preocupado com a opinião dos outros a respeito dele, mas ele desejava saber mais do Senhor. Portanto, ele tinha um relacionamento mais próximo com Jesus do que a multidão, mas não o suficiente para transformá-lo num discípulo. E um segundo exemplo que eu poderia destacar aqui, mencionar, é o exemplo do jovem rico, que também era um homem que não pertencia à multidão, se simpatizava com Jesus, e essa é uma característica desse grupo, né? Eles têm até uma fidelidade religiosa, uma fidelidade até legalista,
mas também quando são confrontados na sua superficialidade, eles voltam atrás. Quando Jesus mostra para aquele jovem rico a cruz, logo ele retrocedeu. Então, na vida da igreja, há também esse segundo grupo, que nós chamamos aqui de seguidores ocasionais. E, por último, o terceiro nível de relacionamento que Jesus construiu foi com os seus discípulos. Nesse nível, a proximidade é total, a proximidade é completa, a intimidade, a liberdade para expressar os pensamentos, abrir o coração, expressar os sentimentos, a liberdade é completa, o compromisso, a renúncia também são totais, as motivações dos discípulos e o potencial de resposta de cada um são intimamente conhecidos, e sobre essas bases, então, o relacionamento é edificado. Porque o discipulado é isso, é você pegar alguém que está no nível do vale e levá-lo até o nível do monte. É pegar alguém que tem tantas marcas de experiências de uma vida antes do novo nascimento e ser um canal de Deus, um instrumento do céu para cooperar para que esse grupo de multidão se torne cada vez uma multidão de discípulos. Eu creio que esse é o nosso propósito. Por isso que é sempre importante lembrar que nós não fazemos discípulos para nós mesmos. Nós fazemos discípulos de Cristo. Nós fazemos discípulos segundo a imagem de Jesus. Portanto, esse é o alvo do discipulado. O interessante é que a igreja do primeiro século, ela compreendeu isso. Lá em Atos, no capítulo 6, no verso 1 e 2, aqueles que estão aqui nos acompanhando, eu convido a todos e todas a abrirem nesse texto de Atos, capítulo 6, versos 1 e 2. Eu amo esses versículos porque traduzem bem a realidade do que nós estamos compartilhando aqui. O texto diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Então é importante a gente destacar que o texto não diz que se multiplicava o número de convertidos, ok? Por quê? Jesus não disse ide fazei convertidos. Jesus disse ide fazei discípulos, porque os discípulos não estão prontos. É necessário que eles sejam feitos, é necessário que eles sejam formados. Então, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Verso 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Então veja, a forma como o Lucas descreve a igreja do primeiro século, a igreja em Jerusalém, ele descreve como uma comunidade de discípulos. Ou seja, esse é o nosso alvo. Quando nós falamos de edificar uma igreja de discípulos, não quer dizer que nós já tenhamos alcançado esse objetivo, esse propósito, mas é ele que nós estamos perseguindo. Então, cada líder de um pequeno grupo, cada líder de ele precisa ter esse encargo no coração de como que esse grupo de multidão ou de seguidores ocasionais sejam edificados como discípulos, sejam transformados em verdadeiros discípulos de Jesus. Então, entendendo um pouco disso que eu estou aqui apresentando para vocês, é muito importante, então, nós enxergarmos o discipulado na perspectiva do Evangelho, na perspectiva da graça, na perspectiva da nova aliança, na perspectiva de Cristo. Eu amo um texto que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 16 e 17, que nos ajuda um pouco a compreender como que o discipulado deve ser vivenciado nesse relacionamento de discípulo e de discipulador, de pais e filhos espirituais, enfim, esse relacionamento de comunidade, de mutualidade na vida da igreja, onde nós edificamos e somos edificados, exortamos
e somos exortados, servimos e somos servidos, aconselhamos e somos aconselhados. Esse é um texto que nos dá uma chave ministerial, um segredo ministerial que eu quero compartilhar. Está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 16 e 17, quando Paulo diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Gosto mais de uma versão quando diz que é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, veja, Paulo diz que depois que nós nos convertemos, depois que tivemos essa experiência de regeneração, de novo nascimento, e tivemos essa experiência com a graça preveniente, justificadora, santificadora, que gera fé no nosso coração para crer na obra de Cristo na cruz, nós ganhamos uma nova forma de enxergar as pessoas e até mesmo de enxergar a nós mesmos. Então, hoje, Paulo está nos ensinando que nós devemos enxergar todas as coisas pelo Espírito, pela ótica do Espírito. As coisas do Espírito, elas são percebidas pela fé. E a fé é a convicção de fatos que nós não vemos com os nossos olhos naturais. Agora, perceba, Paulo está dizendo: a ninguém conheçamos segundo a carne, nem mesmo a Cristo. O que é conhecer Cristo segundo a carne? É conhecer Cristo de maneira natural, é conhecer um Jesus histórico. Paulo está dizendo que nós devemos conhecer a Cristo pelo Espírito. Nós sabemos, um é o conhecimento da mente, natural, intelectual, e outro é o conhecimento no Espírito. Quando Paulo diz, quando os olhos do coração são iluminados, quando os olhos do coração são desvendados, e passamos a enxergar a Cristo não apenas de uma forma natural, intelectual, histórica, mas quando nós temos uma experiência com Cristo, porque tivemos revelação no Espírito. Da mesma forma, nós devemos enxergar uns aos outros. Interessante, porque esse é um desafio de todo aquele que está envolvido nesse processo do discipulado. Não se enxergar a segundo a carne, porque esse a ninguém conheçamos segundo a carne, evidentemente está nos incluindo, mas também não devemos enxergar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nós estamos apacentando, aqueles que nós estamos cooperando no processo de discipulado com essa obra do Espírito, não podemos enxergá-los de maneira natural, de forma carnal. Bom, quando um pastor ou uma pastora, quando um líder de um pequeno grupo tem a tendência de enxergar a sua comunidade, o seu rebanho, suas ovelhas, seus discípulos e discípulas, quando eles enxergam aquela célula, aquele pequeno grupo, com uma ótica natural, com uma ótica carnal, não pelo Espírito, a tendência é nós enxergarmos apenas as falhas, enxergarmos apenas as deficiências, e isso se resulta em desânimo, em incredulidade, em ansiedade, enfim, nós não nos enchemos de um espírito de fé e de ousadia. Interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha essa prática, ele tinha essa característica, essa marca no ministério que ele desenvolveu, e obviamente isso foi fruto de uma experiência que ele teve com a graça de Deus. Por quê? Uma das coisas mais desanimadoras é olharmos para aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nós estamos discipulando, segundo uma visão natural ou carnal. Aquele que só vê defeitos nos outros, ele é doente espiritualmente. Infelizmente, muitos líderes enxergam o seu povo, a sua comunidade, como uma comunidade infiel, como uma comunidade descomprometida,
com uma comunidade derrotada, e por causa disso, eles acabam gerando um rebanho conforme o seu conceito carnal, conforme o seu conceito natural. Por isso que Paulo, pela perspectiva da graça, ele tinha uma outra forma de abordar essas questões e até mesmo de exortar. Veja, você, quando olha os textos que Paulo escreve, um que eu considero assim, um consolo para mim, um consolo para todo líder, a carta que Paulo escreve à igreja em Corinto. A maneira como Paulo inicia essa carta é interessante, porque quando você olha para o conteúdo da carta, o que você vê? Uma igreja que estava cheia de divisões, nas refeições os ricos se mantinham separados dos pobres, era comum ficar embriagados durante a ceia, embriagados com vinho, havia muita imoralidade naquela igreja, um irmão costumava levar o outro aos tribunais seculares, eles rejeitavam a autoridade espiritual, inclusive a autoridade do apóstolo Paulo, eles eram fascinados pelos dons espirituais, mas usavam os dons como uma tentativa de se autopromoverem, por isso gostavam dos dons mais espetaculares, e o culto era, de fato, uma bagunça, mas ainda assim, Paulo tinha uma atitude profética, uma atitude de fé, uma forma de enxergá-los pelo Espírito e não pela carne. Então, como que Deus enxergava os coríntios? Então, Paulo, ele faz uma série de menções a respeito deles. No verso 2, por exemplo, do capítulo 1, ele diz que eles eram santos. O verso 5 diz que eles eram enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento. No verso 6 diz que o testemunho de Cristo era confirmado entre eles. No verso 7, Paulo diz que não faltava entre eles nenhum dom espiritual. E no verso 9, Paulo diz que eles eram irrepreensíveis diante de Deus, que eles seriam apresentados irrepreensíveis diante de Deus. Veja, quando você olha para o conteúdo da carta, nem parece que Paulo está falando sobre o mesmo povo, sobre a mesma igreja, porque, sem dúvidas, se a igreja em Corinto existisse hoje, nos nossos dias, seria a igreja mais falada e mais criticada nas nossas redes sociais. Mas Paulo escolheu enxergar aquela igreja por uma visão de fé. Paulo não era louco ou ingênuo, ele não ignorava a realidade natural dos coríntios, mas ele conhecia os recursos de Deus para mudar aquelas circunstâncias. Nem mesmo os incrédulos, aqueles que ainda não se converteram, nem mesmo eles nós deveríamos enxergar segundo a carne. Por quê? Porque todos os pecados da humanidade já foram punidos na cruz de Cristo. Então, alguém pode questionar por que alguns homens e algumas mulheres são então condenados. Veja, homens e mulheres hoje são condenados por não receberem a Cristo, por rejeitarem a graça de Deus, por não terem fé na obra suficiente e consumada de Cristo na cruz. Deus não está imputando o pecado aos homens. Deus deu a salvação em Cristo segundo a sua graça, mas agora o homem deve se apropriar dessa realidade, dessa verdade, pela fé. Então, se você está aqui acompanhando a nossa live, você, mulher, seu marido ainda não nasceu de novo, acredite, a melhor maneira de você alcançar o seu marido para Cristo, ganhar o seu marido, ou você ganhar o seu filho, por exemplo, é enxergando como já sendo salvo, é enxergando profeticamente, é enxergando pela fé. Recuse-se a ver os seus familiares de forma natural, de forma carnal, enxergue-os, veja-os pelo Espírito, em fé, já salvos, servindo a Deus, comprometidos com a vida da igreja, servindo com os seus dons e ministérios. Portanto, é importante nós termos essa renovação da mente, a maneira de nós realmente abordarmos as pessoas no discipulado.
Então, o apóstolo Paulo ele tinha essa característica. Você não enxerga essa marca no ministério de Paulo, influenciado pela revelação que ele tinha da graça, apenas na igreja ali em Corinto. Quando você estuda, por exemplo, a carta que Paulo escreve para a igreja em Éfeso, é interessante que você observa esses mesmos elementos. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 1, se você puder acompanhar comigo aí na sua Bíblia, abra comigo, por gentileza, Efésios, capítulo 4, verso 1. Vamos ler juntos? A palavra, então, nos ensina o apóstolo Paulo dizendo, olha que interessante, ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno à vocação a que fostes chamados. Então, veja, Paulo está dizendo que nós devemos andar de modo digno à vocação a que nós fomos chamados. Ou seja, nós fomos justificados pela fé, não por obras, mas pela fé. E quem é justo, Paulo está dizendo, ande como justo, fale como justo, se comporte como justo, ande à altura da sua vocação, ande à altura daquilo que você é em Cristo. E Paulo, na sua carta também para a igreja em Éfeso, ele exortava aqueles irmãos nessa perspectiva. Ande de maneira nobre, porque vocês estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, andem de maneira celestial e não de maneira terrena, ok? Mas, e quando eu vejo alguém no meu pequeno grupo, na minha célula, que anda de maneira terrena, exorta-o em amor. Diga para ele, você agora é filho de Deus, você ressuscitou com Cristo, você está sentado em lugares celestiais, você é uma nova criatura, viva como uma nova criação, viva como gente celestial e não como gente terrena. Essa é a exortação na nova aliança. Mas qual que é a exortação legalista? Você está vivendo assim? A maldição vai te alcançar. Você está vivendo desse jeito? Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Então, muitos crentes têm essa imagem de Deus, como se Deus estivesse com um mata-mosca gigante na mão, esperando os crentes darem uma vacilada a qualquer momento para dar uma raquetada neles. Então, veja, essa é uma perspectiva errada de Deus, do caráter de Deus. Na nova aliança, a base da exortação é outra. Por isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é o juízo de Deus, não é o castigo de Deus, não é a punição de Deus, mas Paulo diz que é a bondade de Deus, a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Isso é maravilhoso. Então, a exortação na nova aliança é outra. É baseada no quê? Naquilo que nós somos, naquilo que temos, naquilo que nós podemos fazer em Cristo Jesus. Não em nós mesmos, mas em Cristo. Então, nós precisamos lembrar disso o tempo inteiro. O que você é, o que você faz, o que você tem em Cristo. E lembrar os nossos irmãos também, ok? Então, não exortá-los segundo a carne, mas exortá-los segundo o Espírito. Decida, daqui por diante, a não enxergar as pessoas segundo a carne. Não devemos conhecer os nossos irmãos segundo a carne. Ok? Então não há exortação na nova aliança. Veja, a maneira como Jesus exorta aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Nós estamos vivendo dias de tanta confusão e tantas más notícias, mas sabe o que eu percebo na vida da igreja? Existem tanta militância, há tantas pessoas que têm militado assim, e eu fico estranhando, porque às vezes eu não percebo o Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? É a atitude de Cristo, o sentimento de Cristo, o coração de Cristo, a maneira de Cristo agir. E qual que é o Espírito de Cristo?
O espírito de Cristo é um espírito de perdão. É interessante nós entendermos que, às vezes, a igreja evangélica, ela pensa assim: se nós elegermos deputados evangélicos, senadores evangélicos, e termos uma grande bancada evangélica e criarmos leis para mudar isso, para mudar aquilo, acredite, nenhuma lei tem poder de mudar o homem. O homem não tem poder de ser transformado de dentro para fora por causa de uma lei. Só há uma coisa que tem poder de mudar a nossa sociedade, de mudar essa realidade hoje, e é o Evangelho. Paulo diz que o Evangelho, Romanos capítulo 1, verso 16, é poder de Deus para salvar, para transformar, para libertar, curar, restaurar todo aquele que crê. Só o Evangelho tem esse poder. Então, esse é o Espírito de Cristo. E é esse testemunho que nós precisamos sustentar na nossa geração, exercendo a nossa voz profética como igreja, proclamando as boas novas e dizendo: há perdão. Então, como que Jesus exortou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério? Qual é o Espírito de Cristo? Os seus acusadores estavam ali. Ele era o único que podia condená-la porque não tinha pecado. Então ele disse: veja, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E um por um se removeu daquele ambiente, a começar pelos mais velhos, e de repente Jesus olha nos olhos daquela mulher e pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? E em seguida ele diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Jesus exortou aquela mulher, ele disse: vá e não peques mais, mas antes ele disse: eu não te condeno. O problema é que a igreja inverte isso. Quando nós temos uma mentalidade legalista, nós invertemos essa equação. Nós falamos: eu não te condeno, aliás, vá e não peques mais e eu não te condeno. Não peques mais e eu não te condeno. O que Jesus falou foi diferente. O Espírito de Cristo é diferente. Ele diz: eu não te condeno, vá e não peques mais. Porque aquela mulher recebeu o dom da não condenação e enxergou no olhar de Jesus um olhar de misericórdia, de graça, de generosidade, de compaixão, de perdão, de restauração. Aquela mulher foi capacitada pela graça de Cristo a experimentar uma vida de vitória sobre o pecado. Então, existe alguém lá no seu pequeno grupo, na sua célula, que mentiu, e de repente você enxerga aquela pessoa assim de uma forma natural, carnal. Como que você exorta? Irmão, você é mentiroso, você é um safado, você não tem caráter, você não muda, você tem que mudar de vida. Dessa forma você não vai ter a bênção de Deus na sua vida, porque você é um mentiroso. Veja bem, ele é um mentiroso ou ele é uma nova criatura? Como que eu posso exortar uma nova criatura que mentiu? Irmão, eu tenho que falar algo para você. O que você fez não bate com aquilo que você é. Você não é isso. Filhos de Deus não são mentirosos. E você é filho de Deus. Você falou algo e fez algo que não combina com você. Pare de fazer o que não combina com você. Veja, é diferente. Essa é uma exortação do Espírito. Ela não coloca em dúvida a identidade das pessoas, mas a exortação, segundo a carne, é nós enxergarmos as pessoas com os olhos naturais. Eu sei que às vezes nós, pastores, pastoras, temos a tendência de esperar o pior do nosso rebanho. Enxergamos segundo a carne e naturalmente nós batemos no rebanho. Tem gente que até diz: olha, crente é igual omelete, né? Quanto mais bate, mais cresce. Mas acredite, esse também não é o Espírito de Cristo. Não bata no rebanho, alimente o rebanho. Não fira a rocha, fale a rocha. Então, o nosso trabalho de edificação, seja pregando, seja aconselhando, seja discipulando, seja exortando, veja, há muitas linhas de relacionamento.
numa igreja em discipulado. Nós estamos sempre ministrando uns aos outros, numa sala de aula, na escola dominical, às vezes no discipulado individual, num grupo de supervisão de líderes, no aconselhamento, na consolidação, na vida da célula, exortando o irmão, num encontro com Deus, na sua vida pessoal, testemunhando do Senhor. Frequentemente nós estamos nos relacionando. E todas essas formas de ministração devem estar fundamentadas, alicerçadas, embasadas no Evangelho da Graça. Você precisa fazer tudo isso com o entendimento, com o discernimento de que você deve ministrar a palavra do Evangelho somente. Nós não pregamos sabedoria humana, nós não pregamos autoajuda, nós não pregamos lei, nós não pregamos condenação. O nosso ministério não é um ministério da condenação que gera morte, mas é um ministério do Espírito que gera vida. Nós estamos aqui para ministrar graça e compartilhar graça. Então, interessante, porque na vida da igreja hoje, eu diria que há 3 tipos de pregação. Existe a pregação da lei, que é baseada no mérito, na meritocracia, na troca com Deus, na barganha com Deus. Só é abençoado quem paga o preço, só é abençoado quem faz por merecer. Então as pessoas vivem nessa maratona celestial, paga preço e faz campanha, sobe monte, desce monte, ou seja, eles fazem algo e passam a enxergar Deus agora como seus devedores. Enxergam as disciplinas espirituais como a oração ou o jejum como a moeda de troca, como a barganha. E é um problema. Por quê? Porque tudo que nós recebemos de Deus não é por mérito, mas é por graça, é favor imerecido, é pela graça, mediante a fé, é pelo mérito de Cristo, é pelos créditos de Cristo. Quando você crê na obra do Filho de Deus, os créditos de Cristo passam a ser seus, porque você foi colocado nele, pela fé, enxertado nele. Mas essa é a pregação da lei, que gera condenação. E acredite, condenação não muda a vida de ninguém. Não tem poder para mudar a vida de ninguém. Mas há uma outra pregação que tem crescido cada vez mais no meio da igreja brasileira, que é a pregação da autoajuda, dos bons conselhos. Você é dono do seu destino. Encontre dentro de você mesmo a solução para os seus problemas. 10 passos para prosperar, 15 passos para ter domínio próprio, 77 passos para mudar o seu casamento, porque para mudar casamento são mais passos, é algo mais penoso. Enfim, as pessoas estão em busca de fórmulas, de métodos, de estratégias, de códigos, e elas vão em busca disso nas reuniões. O que eu tenho que fazer? E há um terceiro tipo de pregação, que é a pregação do Evangelho, que é a pregação da nova aliança, da graça de Cristo. Quando nós pregamos a graça, nós não estamos pregando um assunto da teologia. Nós não estamos pregando uma doutrina ou um tema teológico. A graça é uma pessoa. Por isso que João escreve, João capítulo 1, verso 17, a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a lei foi dada porque é uma coisa e foi dada por intermédio de um servo, portanto é algo impessoal. Mas ele continua, a graça e a verdade vieram. Veja que a verdade está do lado da graça, não da lei, porque graça e verdade são sinônimos, mas o texto diz que a graça e a verdade vieram. Por que a graça e a verdade não foi dada? Porque é uma pessoa. A graça é Cristo Jesus. Quando Deus resolveu estabelecer o novo pacto, a nova aliança, ele não deu novas leis, mas ele se deu por meio de Cristo Jesus, que é a própria graça de Deus. Então nós devemos ter nas nossas igrejas a pregação do Evangelho, a exortação do Evangelho, o aconselhamento do Evangelho, o discipulado do Evangelho, a comunhão do Evangelho, que é algo sobrenatural, não é algo natural. O que é uma ministração natural? É aquela que você diz para a pessoa, se esforça, procure buscar a Deus, se santifica,
porque você vai chegar o momento em que você estará diante de Deus e você se apresentará a Deus como, se você for sincero e santo, Deus então vai te abençoar. Veja, essa não é a pregação do Evangelho. A pregação do Novo Testamento, da Nova Aliança, do Evangelho, é mostrar para a pessoa aquilo que ela já é em Cristo, aquilo que ela já possui em Cristo, aquilo que ela já pode em Cristo Jesus. Então, se eu puder te dar um conselho, você que está anotando aí, eu diria, em primeiro lugar, pregue para reforçar a identidade. Aconselhe, discipule, exorte para reforçar a identidade e não para lançar dúvida. Então, a sua identidade não é definida pelo que você faz, mas sim definida por aquilo que Cristo fez na cruz. A sua identidade não é definida por aquilo que você é na carne, mas por aquilo que Cristo é em você no espírito. Só que muitas vezes alguns irmãos acreditam que se eles questionarem a identidade do outro, eles então ajudarão o outro a mudar de vida. Mas não vai. Então eles dizem, será que você tem sido fiel? Será que a sua conduta é coerente com o que você prega? Será que Jesus, se ele viesse hoje, você subiria com ele? As pessoas fazem isso até com boa intenção, não tenho dúvidas. Mas nós não andamos, veja bem, pelo bem ou pelo mal, pelo conhecimento do bem ou do mal. Nós andamos pelo Espírito. Essa não é a maneira de Deus, essa é a maneira do diabo. Nós não agimos assim. Em Mateus, no capítulo 3, quando Jesus foi batizado por João Batista, ele ouviu a voz do Pai que dizia para ele, esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Veja, pode ser que ninguém veja isso, mas o Pai também diz isso ao seu respeito. Os céus estão abertos sobre você, porque você está em Cristo, você é um filho amado. Só que logo em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali ele foi tentado pelo diabo. E qual foi a palavra do diabo? Será que você é filho mesmo? Se você é filho, por que você não transforma essas pedras em pães? Você não parece filho. Você não tem cara de filho. Você não tem pinta de filho. Você não se comporta como filho. O diabo, o que ele faz? Questionar a nossa identidade sempre. Veja, se Jesus tivesse aceitado a sugestão do diabo e tivesse transformado pedras em pães, ele estaria dizendo o quê nessa situação? Que a palavra de Deus não era suficiente. Não basta Deus afirmar que eu sou filho. Eu preciso ter alguma performance. Eu preciso provar. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas quando Cristo rejeita aquela intimidação do diabo, ele fala para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Ele está dizendo para o diabo, eu não preciso fazer nada para saber que eu sou filho. Eu não preciso provar nada. Eu não preciso ver nada em mim mesmo pelos olhos naturais para saber que eu sou filho. Eu vivo pela palavra liberada pelo meu Pai. Por isso a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Por que é pela fé? Porque você não vê, sua esposa não vê, seu marido não vê, seus vizinhos não veem, o diabo não vê, mas Deus vê e ele diz, você é justo, se Deus diz, é suficiente. Você às vezes não vê justiça em você. Por isso não olhe para si mesmo, não perca tempo, olhe para Cristo. Quanto mais você se olha, mais você duvida de quem você é em Cristo. Então o diabo fala, será que você é justo? Justo tem esse tipo de comportamento? Um justo faria assim? Um justo fala dessa forma? Veja, essa é a pregação do diabo. Não use a estratégia do diabo no discipulado. Use a estratégia do Espírito. Então grave isso. Nunca questione a identidade de um filho de Deus. Então como que eu vou exortar, pastor? Veja, como que eu vou exortar no discipulado? Tem gente que diz, porque a igreja ficou muito água com açúcar. Existe exortação no tempo da graça ou não? É claro que sim. Mas é a exortação da nova aliança.
é para reforçar a identidade e não para colocar em dúvida a identidade. É assim que você deveria criar os seus filhos também. Seu filho pegou algo do coleguinha da escola, não diga, você é ladrão. Filho meu não é ladrão. Por que você fez isso? Você não presta. Será que você é meu filho? Será que você foi trocado na maternidade? Porque filho meu não rouba. Não é assim que nós exortamos os nossos filhos na nova aliança. Mas é como? Reforce a identidade dele. Diga, você é filho. Você não precisa pegar o que é do outro. Você não precisa roubar. Basta pedir para o seu pai, que o seu pai tem para você. O seu pai tem para te dar. Você está compreendendo? É assim que nós devemos também ensinar as nossas crianças a se relacionarem com o nosso Pai Celestial. Então, às vezes, a gente assusta as crianças desde pequenininhas, né? Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha no que fala, porque o Salvador do céu está olhando para você, pronto para jogar um raio na sua cabeça e te dar uma raquetada. Esse não é o Espírito de Cristo. Esse não é o caráter de Deus. Deus não precisa copiar os métodos satânicos, nos amedrontando para nos ensinar algumas coisas. Não, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Amém? Então, esse é o primeiro conselho que eu daria. O segundo conselho, pregue o que Deus faz por nós e não autoajuda. Vou repetir, pregue o que Deus faz por nós e não autoajuda. Em outras palavras, pregue o que Deus faz e não o que o homem pode fazer. Se você prega o que o homem pode fazer, você não passa de um palestrante de autoajuda. Para falar de autoajuda já tem palestrantes, mas para pregar o evangelho só tem a igreja. E o evangelho é o poder de Deus. Qual que é o problema de se pregar autoajuda? Não importa o tema de autoajuda que você pregar, o oposto também é verdade. Vamos fazer o teste? Então, as pessoas dizem assim, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Veja, isso não é necessariamente uma verdade. Tem gente que foi salvo porque deixou para amanhã. Pastor, você é a favor ou contra a procrastinação falando isso? Veja bem, não sou a favor e nem sou contra. Tinha duas árvores no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Por que do bem e do mal? Porque qualquer coisa que você olhar, você pode enxergar os dois lados. Ah, que lindo aquele casal apaixonado. A paixão move o mundo. Veja, a paixão matou muita gente já também. A paixão já produziu homens e mulheres doentes, que mataram muitas pessoas. Então eu posso exortar a você, apaixone-se, como eu também posso dizer, irmão, não apaixona. As duas coisas são verdadeiras. Por isso que o mundo é cheio de vozes, e todas as vozes aparentemente são verdadeiras. Não há nada absoluto hoje, há muitas vozes. Pastor, então o que eu falo? Prega o evangelho, fala da árvore da vida. O oposto da árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da vida, é falar do que o Espírito move em você. Então, eu não sei se você, por exemplo, tem que decidir algo rápido, ou se você pode deixar para amanhã para decidir alguma coisa, mas acredite, as duas coisas podem ser boas, ok? Você precisa ser guiado pelo Espírito, ok? Então, depende. Deixar para amanhã ou decidir hoje? Depende. Depende do quê? Depende do Espírito. Então, o que eu quero te mostrar? Não pregue autoajuda, pregue a ajuda do alto, ok? Por que há ímpios que possuem tanta dificuldade, resistem tantos pastores e pastoras e dão tanta marretada em pastores? Por quê? Porque eles adoram códigos de conduta, gostam de manual de regras. Quem vive pelo que é certo e pelo que é errado, vive pela lei.
A lei diz faça ou não faça. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a vontade de Deus é que você viva pelo Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, que nós fomos libertos da lei do pecado e da morte, porque hoje nós estamos sujeitos à lei do Espírito. Então, na nova aliança, o Espírito substituiu a lei. Então, não viva por códigos de condutas ou por regras, mas seja guiado pelo Espírito. É o Espírito que te guia em toda a verdade. Então, quando o anjo veio anunciar o Senhor Jesus, o anjo disse que o nome dele seria Jesus. Por quê? Ele é o Salvador. Yeshua, ele é aquele que veio salvar o homem do pecado. O Salvador salva. Nós gostamos de pessoas que ensinem a fazer. Mas veja, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma crença, é um relacionamento com uma pessoa. Jesus não ensina você a se achegar a Deus. Jesus não ensina como se achegar aos céus. Jesus não veio ensinar um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Jesus não veio te ensinar a vencer o pecado. Ele disse, eu salvo você do pecado. Jesus não veio te ensinar um caminho para prosperar. Ele disse, eu vou libertar você da maldição da miséria. Jesus não veio te ensinar a viver uma vida saudável. Ele veio para ser a sua saúde. Só que essa pregação incomoda muitos, porque muitos gostam de ouvir coisas práticas. Não tem nada mais prático do que Cristo, acredite. Basta invocar, porque todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Salvo do quê? Salvo do que for preciso. O Senhor não veio te ensinar hoje um meio para resolver o seu problema. Isso é autoajuda. É errado ensinar coisas que as pessoas têm que fazer? Não é errado. A questão é que não é suficiente. 5 passos de como ter uma boa comunicação no casamento. Veja, isso não é suficiente para você ter um relacionamento saudável, baseado no favor e na graça de Deus. Então, perceba, nós precisamos de um Salvador. Cristo é o nosso Salvador. Basta invocá-lo, basta pedir por socorro. Senhor, o meu casamento está afundando, nos socorre, nos livra, e Ele vai socorrê-los na mesma hora. Então, nós não pregamos autoajuda. O que nós pregamos é ajuda do alto. Toda autoajuda é baseada na introspecção, no autoaprimoramento, no automelhoramento. Veja, o seu alvo é se tornar melhor, um marido melhor, um pai melhor, um líder melhor, sempre baseado em algo que você tem que fazer, sempre se aprimorando. Mas a verdade do Evangelho é baseada naquilo que Cristo fez, na obra consumada de Cristo. Apenas cultive, apenas cultive. O terceiro princípio, eu creio que o nosso tempo aí já está estourando, enfim, eu fico empolgado, mas vamos lá, para a gente ir caminhando para o final. A terceira dica, ou a terceira característica de ministros que eu poderia destacar na nova aliança é pregue para trazer uma expectativa confiante e não para gerar medo. Eu vou repetir, pregue para trazer uma expectativa confiante e não para gerar medo. Interessante, porque nós vivemos dias difíceis, dias maus, onde nós somos bombardeados por más notícias constantemente. Se você se alimentar apenas daquilo que você vê nas suas redes sociais, ou quando você liga num telejornal, ou quando você lê um jornal, tantas más notícias, certamente você vai se encher de desânimo, de ansiedade, de incredulidade, de medo, de preocupação. Alimente a sua fé com a verdade do céu. Importante você entender, porque há muitas pessoas vivendo com medo, porque é crise sanitária, é crise econômica, é crise política, e o desespero de perder os seus empregos e de não terem o que comer dentro de casa, enfim, tantas pessoas que estão vivendo debaixo de
ansiedade. E nesse período de pandemia, a pergunta que eu mais ouvi foi essa: pastor, essa pandemia é juízo de Deus? É castigo de Deus? Essa pandemia, pastor, é fruto da ação de Deus? É obra de Deus? Deixa eu te ensinar. Pregue sempre para gerar no outro uma expectativa de que as coisas podem ser diferentes. A expectativa de que as coisas, as circunstâncias irão mudar, que a história será outra, de que no final da história não vai terminar desse jeito. A maneira de Deus é gerar esperança. Mas a esperança que nós pregamos não é a esperança do mundo. A esperança do mundo é um mero otimismo vazio. Se Deus quiser, vai melhorar. Não sei se vai melhorar ou não, mas vamos esperar o melhor. A esperança da nova aliança é baseada em uma completa convicção. Você está ali num ponto de ônibus. Por que você está esperando no ponto de ônibus? Porque eu estou esperando o ônibus. Mas ele vem mesmo? Ele disse que vem. Ele é fiel. O ônibus vem. Certamente virá. Então, eu estou no ponto de ônibus, não para um talvez, não como um otimista, mas estou lá porque eu estou confiante. Ele vem. A esperança bíblica é essa. É uma completa convicção, é uma absoluta certeza. Você, como líder, como ministro, fale algo, ok? Para gerar esperança num tempo como esse. Por isso que a nossa palavra não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 e 18. Veja, Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Então, deixa eu te dizer, Deus não odeia a humanidade. Deus não odeia o homem. Às vezes, é o homem, é o ímpio que odeia a Deus, é a sociedade que odeia a Deus, a classe pensante que odeia a Deus, os intelectuais, às vezes, que odeiam a Deus, mas Deus nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra, o ministério, o serviço, o trabalho, o encargo da reconciliação. Qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem é que Deus já condenou o pecado. Ele não está mais levando em conta o pecado. O filho pode voltar para casa. Não precisa mais ter medo de Deus. O pai está aberto, com os braços abertos para receber os filhos. Não está mais lembrando dos seus pecados. Mas veja, todo pastor que parece ser sério, toda pastora que parece ser zelosa, se torna às vezes um profeta do caos, do juízo, da condenação. Mas as pessoas nos acusam, às vezes, quando nós temos uma mensagem de boas novas, dizendo que a nossa pregação é a pregação da porta larga. Veja, se Deus não está imputando os pecados deles, o que impede os pecadores de virem? Se eles entenderem bem a nossa mensagem, veja, os prédios das nossas comunidades não ficarão vazios por muito tempo. Nós precisamos compartilhar as boas novas, porque nós somos a esperança, a resposta de Deus para as nossas cidades. Amém? Tem gente que acha que isso é uma pregação do evangelho barato, mas acredite, o barato, você pagou alguma coisa ainda por ele. É de graça, é completamente pela graça. Por que é pela graça, pastor? Porque Deus é tão rico que não precisava vender nada para ninguém, e você é tão pobre que não tem como comprar as bênçãos de Deus. Por isso, só há uma maneira
de você ser abençoado, segundo a mensagem da nova aliança, pela graça mediante a fé. Mas lá, em Isaías, capítulo 61, quero mostrar algo para vocês, verso 1 e 2. Olha o que o texto diz. Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. Eu amo esse texto. Abra sua Bíblia comigo. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Interessante, porque aqui nós lemos duas coisas distintas: o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Veja, o ano aceitável é o ano inteiro. O dia da vingança é um dia só. Até aí, você consegue perceber o coração do Senhor. Mas o interessante é que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 16 em diante, se você puder abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, e acompanhar comigo esse texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 16 em diante, está escrito assim, preste atenção nesse texto. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou no lugar onde está escrito as palavras que acabamos de ler, de Isaías 61. Olha o verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Verso 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E ponto final. Faltou alguma coisa aqui? Faltou o quê? O dia da vingança do nosso Deus. Mas olha o verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Veja, não é que Jesus esqueceu de ler aquele pedaço. Não é que Jesus deixou para ler aquele pedaço que faltou depois. Não, ele não leu porque não era para ler mesmo. Depois de ter terminado a leitura, ele fechou o livro e falou o quê? Verso 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor? Por que Jesus parou ali? Porque na primeira vinda, ele não veio proclamar o dia da vingança, somente o ano aceitável. Essa pandemia, esse vírus, acredite, não nasceu no céu, nasceu no inferno. Não nasceu em Deus, é obra do diabo. Não é fruto do juízo de Deus. Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Então seja crente como evangelista e não um terrorista. Tenha a palavra da boa nova, da esperança na sua boca, dizendo: há tempo, a porta está aberta, o Pai está com os braços abertos para receber os filhos. A obra de Cristo, ela é ilimitada, alcança todos, a graça está disponível para todos. O Pai deseja que a sua casa esteja cheia. Você precisa viver com medo, com a dúvida, com a ansiedade, com a preocupação. Essa é a pregação da Boa Nova, a pregação do Evangelho. Essa é a nossa pregação. Isso não é obra de Deus. Ah, mas Deus quer tratar com a igreja, com o seu povo. Deus não precisa ir ao inferno, pegar coisas lá no baú do inferno para nos ensinar alguma coisa. Já nos deu a sua palavra para isso. Sua palavra nos exorta, sua palavra nos disciplina, sua palavra nos ensina, sua palavra nos aconselha. Nós ainda estamos vivendo o ano aceitável do Senhor.
E nós estamos aqui para continuar proclamando o ano aceitável do Senhor. Tem 2000 anos que é o ano aceitável do Senhor. Então, qualquer pregação de juízo está desalinhada com o ano aceitável do Senhor, porque o juízo não veio ainda. Você recebeu o ministério de contar para as pessoas isso. É muito fácil condenar, porque o mundo já está condenado. O mundo já está debaixo de condenação. E acredite, haverá um dia que a ira de Deus virá, mas esse dia não chegou ainda. Mas é fácil condenar o mundo, porque já são condenados, já estão debaixo de condenação, já vivem com vergonha, com culpa, com sentimento de inferioridade. Todo ímpio tem o sentimento de falta. Todo ímpio vive com o sentimento de débito. Pregar isso não muda a vida de ninguém. Leve as pessoas ao arrependimento. O que leva as pessoas ao arrependimento não é a condenação, mas é a bondade de Deus. Então, se eu puder dar um último conselho, você que está anotando, eu diria: pregue para transmitir graça. Essa é a nossa pregação. Discipule, aconselhe, exorte, ensine, ministre para transmitir graça. Efésios, capítulo 4, convido você para ler comigo, verso 29 e 30. Efésios, capítulo 4, verso 29 e 30. Olha o que o texto diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, mas unicamente aquela que é necessária para edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o texto de Efésios 4 diz: não saia da sua boca, pastor e pastora, líder de célula, homem e mulher de Deus, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Torpe não significa apenas uma palavra suja, de baixo escalão ou obscena. Claro que isso é torpe também, mas torpe no original grego significa algo que foi corrompido por alguém e não é próprio para uso, algo gasto, algo de qualidade pobre, ruim, sem valor. Transmita a graça. Como que nós podemos transmitir graça? Transmitimos graça quando nós falamos para levantar e não para bater, para edificar e não para destruir e condenar. Qualquer coisa que falamos para edificar, para levantar, para restaurar, nós estamos transmitindo graça. Você sabe, a definição teológica mais simples de graça é favor imerecido. Assim, nós transmitimos graça quando nós falamos algo bom que o outro não merece ouvir. Sempre quando nós falamos algo que não procede da graça, nós entristecemos o Espírito Santo. Por isso que o texto diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Quando alguém nós amaldiçoamos, quando nós liberamos palavras de críticas, de morte, de condenação, nós não estamos dando a ela o favor imerecido. Nós estamos simplesmente dando a ela o que ela merece. Mas o que ela merece não tem poder de mudar a vida dela. Dê algo do Espírito. Transmita a graça. Isso alegra o Espírito. E quando o Espírito se alegra, nós somos fortalecidos. Então, existe uma mentalidade, às vezes, na igreja, que a maneira de edificar, de mudar aquilo que está errado, é criticar, é falar mal, é diminuir, é condenar. Ou seja, quanto mais nós apontamos o erro, nós achamos que mais chance de mudança terá. Então, nos círculos intelectuais, às vezes, das universidades, dos formadores de opinião, isso ainda é mais intenso ainda. Aquele que apenas está apontando as falhas e faz apontamentos críticos, de certa forma,
são vistos aqueles que têm mais inteligência ou mais capacidade intelectual. E, infelizmente, essa mentalidade tem ganhado espaço dentro das nossas comunidades. E de forma sutil, naturalizada, nós temos nos conformado com esse padrão de pensamento. No entanto, nós não vamos edificar a igreja com esse espírito de crítica, usando estratégias naturais, mundanas. Veja, o diabo que é o acusador, na verdade, esse é o nome dele, Satanás, Ra-Satã, o acusador. É ele que traz palavras de condenação, porque essa é a sua arma, essa é a sua estratégia, a sua forma de agir. Por outro lado, esse não é o Espírito de Cristo. Ele nunca nos acusa. Nós pensamos que se nós falarmos assim certas verdades, as pessoas irão se tocar e vão mudar de comportamento. E a expressão comum é essa. Hoje eu tenho que falar algumas verdades para você. Preste atenção. Quando alguém lhe falar isso, sai correndo, porque ela não vai falar de verdades. Ela vai falar apenas das suas percepções, coisas que ela julga ser errada, baseado naquilo que ela está vendo, naquilo que ela pensa, naquilo que ela acha. No entanto, qualquer discussão de relação ou de aconselhamento baseada nessa premissa não irá alcançar frutos. Qual é o fruto que nós esperamos? Mudança de vida. Na verdade, a tendência disso é gerar e acumular ainda mais mágoa, rancor, ressentimento. Inevitavelmente, em algum momento, essa carga de sentimentos irá explodir, provocando implicações profundamente negativas. Alguns fazem isso com boa intenção, não tem dúvidas. Dizem, será que você não percebe? Só você que não vê isso? Né? Você sempre faz isso, você sempre fala assim, né? Assim ou assado. Essas palavras são muito comuns, mas às vezes são bastante perigosas. Nós estamos aqui para transmitir graça. E quando é que nós transmitimos graça? Quando nós falamos para o outro aquilo que ele não merece ouvir, mas é a verdade. E o que é a verdade? A verdade não é o que você vê. A verdade é o que Deus diz ao nosso respeito. A nossa identidade não é definida pelo nosso comportamento. A nossa identidade é definida por Cristo, porque nós estamos revestidos dele, enxertados nele. Amém? Então, espero que esses conselhos aí que eu compartilhei com vocês seja útil. Em primeiro lugar, pregue para reforçar a identidade e não para lançar dúvidas. Então, aconselhe, discipule, exorte, compartilhe para reforçar a identidade, mas nunca coloque em dúvida a identidade de um filho, de uma filha de Deus. Em segundo lugar, pregue, exorte, discipule, aconselhe, falando daquilo que Deus faz por nós e não a autoajuda. Ensine a ajuda do alto e não a autoajuda. Em terceiro lugar, pregue, exorte, aconselhe para trazer uma expectativa confiante e não para gerar medo, porque nós recebemos o ministério da reconciliação e não o ministério da condenação. Em último lugar, o último conselho, pregue, exorte, ensine, edifique, discipule para transmitir graça. E dessa forma, nós alegramos o Espírito. E quando alegramos o Espírito, a igreja será fortalecida. Amém? É isso. Espero que você tenha sido abençoado, edificado nessa manhã. Muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa imersão. Pastor Israel, para estar com você. Amém, amém, pastorzão. Que palavra poderosa, que palavra edificante, que alimento sólido, maravilhoso. Glória a Deus. Né? Com certeza fomos acrescidos aí em uma medida de estatura maior de Amém. Cristo. Pastorzão, tenho duas perguntas aqui para fazer para o senhor, que foi me incumbido aqui de trazer. A primeira pergunta, pastor, é que assim, dentro da nova aliança, a gente precisa entender, o senhor falou muito sobre essa identidade, reforçar a identidade.
E a gente precisa entender de fato quem nós somos dentro da nova aliança, né? Não só quem Cristo é e quem ele nos torna. E isso também faz parte de reforçar a nossa aliança. Então, a minha pergunta é a seguinte, pastor. Fica muito difícil de nós discipularmos, baseado na nova aliança, usando parâmetros e sombras do passado, né? Por exemplo, nós temos aí muitos pastores e muitas pessoas, inclusive eu era uma delas, que pregava usando as figuras e os tipos da antiga aliança para ensinar as pessoas, né? Como, por exemplo, eu dizia para os discípulos, meu discípulo, você precisa ter o coração, você precisa ser um homem segundo o coração de Deus, igual Davi. Só que quando, na verdade, na nova aliança, nós não temos que ser segundo o coração de Deus. Nós já recebemos um novo coração. E já temos o coração igual ao de Cristo. O que precisamos é manifestar esse coração, né? Como que a gente pode, então a pergunta fica, como que a gente pode explicar e ensinar, até como pastores aprender isso, que a nova aliança, todos os tipos e figuras são apenas sombras, né? Davi, Elias, baseado até em Mateus 17, que Jesus está com Elias, está com Moisés, mas Deus fala, não, é a Jesus, o meu filho amado, que vocês têm que ouvir. Então, essa transição ainda não entra na cabeça de alguns, né? É difícil o entendimento e a revelação disso. Como é que a gente pode trazer esse reforço de identidade dentro da nova aliança? Interessante a sua pergunta, Israel. É claro que toda a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós não podemos desconsiderar que aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que é uma realidade hoje no Novo Testamento e na Nova Aliança. E para compreendermos de fato o Novo Testamento, nós precisamos entender aquilo que foi profetizado e aquilo que foi ministrado, ensinado no Antigo Testamento. Então nós não desprezamos, mas nós procuramos encontrar Cristo em toda a palavra de Deus. É o princípio cristocêntrico da interpretação da Bíblia, porque ele é o centro de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então, às vezes nós ficamos com a sombra, sendo que nós deveríamos nos apegar com a realidade. Veja, uma pessoa, porque muitos crentes, às vezes, eles são doutores em certos assuntos da antiga aliança, mas são verdadeiros analfabetos no que diz respeito à nova aliança. Então, quando nós falamos sobre quem nós somos em Cristo, a nossa posição em Cristo, o dom da justiça, veja, nós celebramos recentemente a reforma de Lutero, a reforma protestante, onde essa verdade da justificação pela fé foi restaurada na igreja, mas 500 anos depois os crentes continuam não sabendo que são justos, não por obras, não por obediência, não por mérito, mas pela fé. Então, eu creio o seguinte, de maneira prática, se eu puder compartilhar para ajudar aqueles que estão aqui nos acompanhando. Eu creio que, por favor, pastor, tudo que nós vamos alcançar no nosso ministério é pela pregação da palavra, é pelo ministério da palavra. Então, nós precisamos enfatizar essas ênfases, essas verdades espirituais em todos os meios, recursos, ferramentas que nós temos, principalmente o púlpito, porque a revelação da palavra ela é progressiva. E na medida que as pessoas vão tendo luz, clareza, entendimento, revelação, elas vão entrando na experiência. E quando elas entram na experiência, aquilo se torna parte da vida delas, pertence a elas. Mas é claro que, mais ou menos do que eu procurei ensinar aqui, a exortação segundo a lei e a exortação segundo a graça é diferente. Pensa comigo. Imagine que você tem um filho, não sei se você tem filhos já, Israel? De 7 anos. Eu tenho uma filha de 7 anos. Só que a Ana-Elisa, ela não suporta brócolis. Ela não aguenta comer brócolis. Ela nem aguenta o cheiro do brócolis. Ela não come brócolis. Só que você sabe que o brócolis é importante para ela, para a saúde dela,
para a alimentação dela. Então, o que você faz? Se você é um pai legalista, o que você faz? Você vai comer brócolis. Porque primeiro mandamento vos dou, comerás brócolis. Se não comer brócolis, serás punida, castigada. Eu vou castigar você. Ela come brócolis? Sim ou não? Come. Mas porque está debaixo de uma ameaça. Porque está debaixo de um jugo, de uma obrigação. Um jugo, né? Mas veja, o autor de Hebreus, no capítulo 8 de Hebreus, no verso 10 em diante, o que ele diz? Que a lei de Deus foi gravada, escrita no nosso coração e na nossa mente. A vontade de Deus. Então é diferente. Porque imagine se você tivesse o poder de colocar dentro da sua filha o desejo de comer brócolis. Uma paixão enorme por brócolis. Você está compreendendo? É diferente. E foi exatamente isso que o Pai fez conosco na Nova Aliança. Ele pegou a vontade dele e gravou a vontade dele no nosso coração. E hoje o nosso prazer é fazer a vontade do Pai. Então, hoje um crente não mata, não é porque existe uma lei, não matarás, mas é porque ele recebeu uma nova natureza, que é uma natureza de amor. O crente não rouba porque ele está debaixo de uma ameaça. Não roubarás, eu te ordeno, não roubarás. Mas é porque ele recebeu uma nova natureza que o torna generoso, que que faz com que ele seja capaz de dar até para alguém que roubou algo dele. Então, é levar as pessoas a entenderem quem elas são em Cristo e manifestarem essa natureza. Porque essa é a verdadeira mudança, Israel. Para concluir, a verdadeira mudança não é fruto de um esforço. Quando você tem que se esforçar para ser algo, você não é aquilo ainda. A verdadeira mudança é de dentro para fora, é uma mudança de natureza. Você apenas precisa agir como lhe é próprio e manifestar a sua nova natureza em Cristo Jesus. É isso. Uau! Nossa, é isso aí. É porque esse novo coração gera em nós essa metanoia, né, pastor? Gera em nós essa transformação. Uau! Sim. A segunda pergunta, pastor, e aí daqui a pouco a gente abre também para as perguntas online, o Vini já deve estar captando aí. A segunda pergunta é o seguinte: nós sabemos que na nova aliança nós temos esse professor interno que é o Espírito Santo, essa mente de Cristo, né? E isso já está em nós. E nós vemos lá em 1 João, capítulo 2, se eu não me engano, verso 27 ao 29, que diz que essa unção que já habita em nós, que já está dentro de nós, nos ensina todas as coisas. Como é que fica na nova aliança, então, o papel do discipulador, o papel do devocional, né? Sendo que, como é que fica também esse nosso lidar com essa unção interior? Como que a gente pode aprender, né, pastor, dessa unção que já habita em nós na nova aliança? O papel do discipulador na nova aliança é não fazer o papel do Espírito Santo, mas é ensinar os seus discípulos a ouvirem a voz do Espírito Santo e a discernirem a voz do Espírito Santo. Nós gostamos de regras, de códigos de condutas. Pode isso, não pode aquilo. Toque nisso, não toque aquilo outro. Ou seja, essa não é o padrão, esse não é o padrão realmente da nova aliança. Então, lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 1 e 2, está escrito assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o Espírito na nova aliança substituiu a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte continua existindo? Sim, porque a lei é eterna. A lei é boa, a lei é justa, a lei é santa. Mas a lei não tem poder de tornar você justo, nem santo e nem bom. Porque a lei não foi dada para tirar o pecado. Romanos, capítulo 3, verso 20. A lei foi dada para manifestar o pecado. O que tira o pecado é o Cordeiro de Deus. Então, a lei não tem esse poder. A lei apenas educa.
A lei apenas domestica, mas a graça transforma a nossa natureza. O cristianismo não é educar os crentes. O cristianismo é mudança de natureza. A lei do pecado é como a lei da gravidade. Ela é forte, ela te puxa para baixo. Se você viver pela lei, você vai cair, você vai se esborrachar. Como então vencer o pecado e viver em outra lei? É você entrar numa lei superior, em outra esfera, como a lei da propulsão da aerodinâmica. O avião, dependendo do seu tamanho, do seu formato, e se alcançar a velocidade ideal, ele consegue voar. A lei da gravidade existe, continua existindo, puxando para baixo, só que ele está numa outra esfera, numa outra posição, está sujeito a uma outra lei, essa é a lei do Espírito. Então, quando Paulo diz assim, Israel, Gálatas 5, verso 16, eu amo esse texto, olha o que ele diz. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Os crentes leem esse texto diferente. O que eles leem? Não satisfaçam os desejos da carne e vocês viverão no Espírito. Quanto mais eu deixar de satisfazer os desejos da carne, mais espiritual eu serei. Mas o ensino de Paulo é o inverso. Quanto mais você andar no Espírito e viver no Espírito, menos os desejos da carne você vai satisfazer. Então, o discipulador que não tem essa compreensão, o que ele faz? Ele leva o seu discípulo a fazer uma listinha do que ele tem que vencer. Então, primeira coisa, a inveja. Segunda coisa, a preguiça. Terceira coisa, o orgulho. Quarta coisa, a avareza. Está compreendendo? Sim, e a vida da pessoa é esse esforço, é esse tormento. Eu tenho que tentar vencer isso. Eu me esforço para vencer isso, porque quando eu deixar de praticar essas coisas, eu serei alguém espiritual. Então, veja, quando a pessoa se esforça para ser algo, é porque ela não é. Mas quando você anda no Espírito e se move no Espírito, naturalmente, espontaneamente, você vai deixar de atender às concupiscências, os desejos, as paixões da carne. Então, o que eu poderia dizer é, ensine os seus discípulos a andarem no Espírito, a se moverem no Espírito. Por isso que graça, Israel, não gera pessoas passivas. Por isso que Paulo diz, ande no Espírito, você se move no Espírito. Não é no esforço, não é na carne, porque enquanto for carne é obra sua, tem prazo de validade. Mas quando você experimenta a morte, chega no fim de si mesmo, encontra com a graça, você experimenta a vida de ressurreição. E aquilo que você passa a manifestar é poderoso, porque a morte não tem mais poder sobre aquilo. Se torna algo que faz parte da sua vida. Ande no Espírito. Essa é a chave. Glória a Deus. Então, só para a gente fechar aqui, a gente até pode ser educado de uma forma e de uma conduta cristã, mas a verdade é a lei do Espírito e da vida que vai fazer a gente morrer para tudo aquilo que não é de Deus, vai nos crucificar, né? A gente, então, deixa de ser catequizado, né, educado para passar a ser crucificado para viver pelo Espírito. Uau, demais, demais. Gente, vamos abrir então para as perguntas online aí, Vini, solta para nós aí. Primeira pergunta, online. Por favor, meu querido. Edson Araújo pergunta, na nova aliança, lei e graça, como se relacionam? Acho que o pastorzão tá no mute aí. Foi agora? Isso, agora foi. Lei e graça são dois princípios de vida. Ou você vive debaixo da lei, ou você vive debaixo da graça. O cristianismo não é lei mais graça. O cristianismo é totalmente graça. E hoje nós somos filhos da nova aliança, e Paulo diz em Romanos capítulo 6, que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, Paulo diz que ele morreu para a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. A lei não diz mais algo a respeito de nós. Nós não estamos mais no Monte Sinai.
Nós estamos no Monte Sião. Então, é importante nós mudarmos de monte e não ficar com o pé em cada monte, porque as pessoas querem equilibrar a graça com a lei, mas isso é mistura. E toda mistura perverte o evangelho. Você sabe? O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O diabo não pode nos impedir de pregar o evangelho. O diabo não pode impedir a igreja de pregar o evangelho, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mas o que ele procura fazer? Então ele distorce a mensagem. E aí você percebe como que uma mensagem é poderosa pelo número de controvérsias que o diabo cria em torno dela. Ou você vive debaixo da lei, ou você vive debaixo da graça. Não há mistura. O que é lei? A lei é Deus dizendo faça. O que é a graça? Graça é Deus dizendo deixa que eu faço por você. O que é aquilo que eu faço com o intuito de ser abençoado por Deus. E o que é a graça? É eu confiar exclusivamente naquilo que Cristo fez. Glória a Deus. C.S. Lewis, uma vez, ele foi convidado para participar de um simpósio de religiões comparadas, aonde um representante de cada grupo religioso foi convidado para compartilhar o que a sua religião tinha que contribuía com a humanidade diferente das demais. E quando chegou a vez dele, o que ele disse? Olha, se eu afirmar que a diferença do cristianismo é porque Jesus era um homem bom que morreu por uma causa nobre, eu estou equivocado, porque toda religião tem homens bons que morreram por causas nobres. Se eu afirmar que a diferença do cristianismo é que tem um ensino moral elevado, toda religião que se preze também tem. Se eu afirmar que a diferença é que o cristianismo tem milagres, toda religião tem milagres. Custa caro, mas tem milagres. Se eu afirmar que é porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, amanhã ou depois, em outra religião, alguém também pode afirmar que alguém ressuscitou dentre os mortos, e quem vai provar o contrário? Então ele diz o seguinte: a única coisa que faz do cristianismo ser diferente de toda religião é uma palavra. Qual que é a palavra? Graça. O que é a graça? A religião é o homem tentando fazer coisas para ser abençoado por Deus. E o que é a graça? É Deus fazendo tudo para o homem que não merece receber nada. Toda religião é o homem se esforçando para alcançar algo de Deus. Mas o cristianismo foi o nosso Deus que trabalhou por nós. Foi o nosso Deus que trabalhou em nosso lugar. Então, o cristianismo não é uma religião, porque toda religião é baseada na lei. O que é a lei? Se comportou bem, é abençoado. Se comportou mal, é punido, é castigado. E para compreender essa mensagem, não é necessário ter revelação. Mas para compreender a mensagem da graça, sim. O homem natural não é capaz de compreendê-la. Porque, de repente, Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não superabundou o juízo de Deus, ou o castigo de Deus, mas a sua graça. Para compreender essa mensagem só por revelação. A graça de Deus é suficiente e ela nos basta. Como o Edson disse aí, o Nadir Carvalho disse aí, isso basta. A graça de Deus é suficiente. Legal. Vini, vamos para a próxima pergunta aí, Vini. Jonatas César pergunta: qual a importância da vida devocional em uma caminhada de discipulado? Devocional, a vida devocional, ela é chave para que você possa crescer espiritualmente, avançar em maturidade espiritual. Portanto, é o elemento chave da nossa vida cristã. Esses atos de piedade, para que nós possamos crescer espiritualmente e nos livrar de sermos nanicos na fé, raquíticos espirituais. A questão é, nós temos uma grande tendência de transformar essas práticas em obras. Muitos crentes enxergam, por exemplo, a sua vida de oração como se fosse uma moeda de troca com Deus.
Mas aí você vai precisar definir quanto tempo de oração vale cada bênção. Mas e quando a cotação da bênção muda no mundo espiritual? É um tormento viver assim. Oração não é obrigação religiosa. Não é um fardo que você tem que carregar. É um privilégio. Oração é uma necessidade espiritual. É o nosso oxigênio espiritual. É a nossa respiração espiritual. Tem crente que, quando não ora, ele pensa que Deus está irado com ele. Ele se sente culpado por não ter orado. Você deveria estar com mais fome por Deus por não ter orado. Por que você escolhe se sentir culpado se você poderia escolher estar faminto? É diferente, porque você enxerga a oração como um mérito e não como um privilégio, e não como um deleite espiritual. Por isso que tem crente que quanto mais ora, pior fica. Porque ele acha que depois de ter orado pode ser apontando o dedo dos outros, porque ele enxerga a oração como um mérito. Disciplina espiritual é chave, Jonatas, mas em primeiro lugar, ela não é lei. Não há nenhum mandamento na Bíblia dizendo orarás, porque na antiga aliança era baseado no esforço. E o que é a graça? A graça é depender de Cristo. Por isso que a sua vida de oração, eu sempre ensino, é o nosso dependenciômetro. Você mede o seu nível de dependência de Deus pela sua vida de oração. Segundo lugar, a disciplina espiritual não me torna mais próximo de Deus. Ela me torna mais sensível. Por quê? Você não está mais próximo de Deus por ter orado, porque a única coisa que nos aproxima é o sangue do Cordeiro. Você pode estar mais sensível, porque a oração, por exemplo, constrói um relacionamento. Nós não oramos apenas com a boca, oramos com os ouvidos. Há um diálogo, há uma intimidade. Isso constrói uma sensibilidade maior. Então, nós precisamos enxergar a prática das disciplinas espirituais como um privilégio e não como uma obrigação religiosa. Legal. Pastorzão, nosso horário está bem avançado, nós vamos ficando por aqui. Geralmente a gente pega 3 perguntas da galera, mas nosso horário tá bem avançado. E eu queria agradecer mais uma vez pela disposição e pela disponibilidade. E agradecer também a você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste e também ficou aqui conosco até agora, até o final aqui do Perguntas e Respostas. Deus continue te abençoando, porque na nova aliança, abençoado você já é por ter Cristo, e Cristo é toda a bênção que você precisa, e Deus siga aí abençoando, você pastor que esteve conosco aí, seu ministério, Deus siga abençoando sua casa, sua família, um grande beijo, pastor Pedro, muito obrigado, beijo na Anneli, Deus abençoe e continue abençoando aí toda a obra e tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos. E eu quero lembrar vocês que a nossa conferência aí está gratuita online aí no nosso YouTube da Igreja Metodista. Seguimos também orando pelo nosso bispo para a sua plena recuperação de saúde. Um grande beijo, obrigado a todos e todas. Fiquem na paz. Tchau, pessoal.